Gente, boa noite, paz do Senhor. Lá vamos nós, né? De novo. Muito bem. Oi? Vamos começar, senão a gente não termina, né? Porque não pode terminar aquele que não começou. Então, começar pelo começo, né? Boa noite, pessoal, alguns rostos novos. Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, a todos. Pessoal, como nós havíamos combinado na aula passada, né, que nós iríamos fazer uma revisão hoje. Nós vamos rever todo o conteúdo que nós já vimos até aqui. E semana que vem, eu sei que tem alguns que estão chegando agora, já vão assustar, né? Mas semana que vem nós já vamos fazer uma prova. A prova é simples, será de marcar X, tá? Simples. Você de marcar X, você vai ver lá a letrinha com o nome do lado e você vai marcar o X, né? A letrinha. Oi? Só o alfabeto, né? Também. Aí vai ter um textozinho para você marcar. Vai ter um texto para você marcar X. Tá? Então nós vamos relembrar, né, algumas coisas que nós já vimos nas aulas anteriores. E é até bom para aquelas pessoas que entraram, né, na semana passada, os outros que estão chegando agora, os que já estão há mais tempo vão relembrar e os que estão chegando agora vão aprendendo. Nós vamos fazer uma revisão rápida e aí para o segundo tempo, para o segundo horário, nós vamos fazer um exercício. Tá? O exercício de transliteração, tá? Para nós irmos praticando. Tá? Muito bem, então revendo, eu tenho aqui o alfabeto hebraico, chamado de Aleph Beit. Aleph Beit em hebraico é a palavra alfabeto em hebraico, Aleph Beit, dado por conta das duas primeiras letras do alfabeto hebraico, o Aleph e o Beit. Né? Aí aquela história que os gregos levaram, né, para a Grécia, os gregos colocaram alfa e beta. Aí veio para nós como o alfabeto. Né? Aqui eu tenho o Aleph Beit cursivo, é o alfabeto hebraico, nós não vamos trabalhá-lo, porque o que nos interessa é esse, pelo fato das escrituras serem escritas no alfabeto quadrático ou alfabeto siríaco, né? Também chamado de siríaco. Então é esse alfabeto que vai nos interessar. Na apostila tem o exercício com esse alfabeto e com esse. Os senhores fiquem à vontade, podem fazer os dois, até mesmo porque vocês podem, né, praticar e também aprender esse alfabeto, é o que é utilizado no cotidiano, no dia a dia, né, em Israel, escrever bilhetes e etc. Já as placas, né, toda a literatura é usado no alfabeto quadrático. Tá? Inclusive, né, quando vocês estiverem de posse de uma Bíblia hebraica, Stuttgartense ou Novo Testamento hebraico-português, aquele que eu trouxe para vocês, vocês vão ver escrito dessa forma com as necudotes. Certo? Então aqui eu tenho, o alfabeto hebraico tem 22 consoantes, 4 variações, 5 letras finais. Essa pergunta é uma pergunta de prova, tá? Os senhores com certeza saberão responder ou marcar o X lá na questão correta, que o alfabeto hebraico tem 22 consoantes, 4 variações e 5 letras finais. E ai de você que se responder errado, que o alfabeto hebraico tem 22 consoantes, 4 variações e 5 letras finais. Né? Então eu tenho aqui as 22 consoantes. Eu tenho ali Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadei, Kof, Reish, Shin, Tav. Eu tenho Het e não Sheit, né? Porque CH em hebraico tem som de RR, né? Como em carro. Eu tenho Lamed e não Lamed, né? Lamed. Eu tenho Samer com CH no final, né? Eu tenho Reish e não Reish, né? Eu tenho Reish
como lá, lembra lá da terrinha, né? Caruaru, Cariri, né? Reis, né? Tremido na garganta. Ok? Aqui com o H, o Re, som de R aqui também, Ret. Ok? Então, mais uma vez, vamos ler juntos. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Sadei, Kof, Reish, Shin, Vav. Muito bem. Aí eu ensinei para vocês a musiquinha, né? Do Joãozinho antes de entrar na escola, né? Que ele ia comer o lanchinho dele para ficar fortinho. E aí nós adaptamos a musiquinha para o hebraico, né? E aí ficou assim: Aleph Beit Gimel, Aleph Beit Gimel, Dalet Revav, Dalet Revav, Zain Het Tet, Zain Het Tet, Yud Kaf Lamed, Yud Kaf Lamed, Menun Samer, Menun Samer, Ein Pet Sadei, Ein Pet Sadei, Kofirei Shishin, Kofirei Shishin, Tavi, 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 Tavi. Eu profetizo em nome de Jesus que você sonhe com essa música de noite. Vá dormir com essa música na cabeça, né? O profetiza por minha conta, tá? Isso não vai acontecer nada, né? Pastor. Vamos lá então. Aleph Beit Gimel, Aleph Beit Gimel, Dalet Revav, Dalet Revav, Zain Het Tet, Zain Het Tet, Yud Kaf Lamed, Yud Kaf Lamed, Menun Samer, Menun Samer, Ein Pet Sadei, Ein Pet Sadei, Kofirei Shishin, Kofirei Shishin, Tavi, 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 Tavi. Muito bem. Glória a Deus. Aí depois só os homens, né? Agora só as mulheres, agora só os jovens, né? Só as crianças. Não, não vamos fazer isso não. Isso foi mas aconteceu uma vez, uma pessoa pediu, uma irmã pediu uma oportunidade no culto para cantar um hino, né? E aí o pastor deu e ela foi cantar lá o louvor, né? Judas é um cabra safado, cabra safado, cabra safado. Só os homens. Cabra safado. Meu Deus. Aí foi dizer por quê? Porque traiu Jesus. Só as mulheres, agora só as crianças, todo mundo fazendo coreografia. Misericórdia. Não existe isso, né? Mas acontece, lá no interior acontecem essas coisas. Aqui em Brasília, graças a Deus, não tem isso, né? Nós louvamos a Deus. Muito bem. Eu tenho aqui a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph. Passando rapidamente, a Aleph não tem som, é uma letra sônica. Ela vai absorver o som da vogal que estiver abaixo dela. Eu tenho a palavra Aleph em hebraico, né? Aleph, aqui eu tenho transliterado. Aleph significa boi, né? Então, como eu já disse, não bote o nome no seu filho de Aleph, que você pode estar botando o nome dele de boi nele. Então eu tenho aqui, aí está iniciando com Aleph, a vogal A está embaixo do Aleph, ele está assumindo aqui o som de A, porque ele é assônico. Se tivesse um E era som de E, tivesse I, som de I, e assim por diante. Então eu tenho um A, eu tenho um L, um Lamed,
Eu tenho um E, um segol, e tenho um F na sua forma final. Eu tenho Aleph. Ok? Algumas palavras iniciadas com Aleph, né? Tá aí. E como é que eu escrevo o Aleph? Eu não vou fazer o Aleph bonitinho, né? Do jeito que tá ali, tal, aquela coisa maravilhosa. Não, aí ficou muito feio, né? Eu vou Aleph, né? Aleph. Pronto. Né? Direita para a esquerda, de cima para baixo. É bom lembrar, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu leio, então, em hebraico? Da direita para a esquerda, né? Então, o hebraico é escrito dessa forma, tá? Da direita para a esquerda. Eu escrevo em hebraico da direita para a esquerda e eu leio em hebraico de cima para baixo, da direita para a esquerda. Eu leio em hebraico de cima para baixo, da direita para a esquerda, seguindo a sequência de vogal, consoante e assim por diante, né? Lendo cada letra uma a uma, fazendo esse sentido. Ok? Muito bem. A segunda letra do alfabeto hebraico é a letra Beit. Beit. Beit é casa, né? Casa, lugar, local. Eu tenho aqui então a palavra Beit em hebraico. Eu tenho um B, eu tenho um E, eu tenho um I e tenho um T. Eu tenho Beit, tá? Beit, e inicia-se as variações. A letra Beit, ela está enquadrada dentro das 4 variações. Eu disse que o hebraico tem 22 consoantes, 4 variações e 5 letras finais. O Beit é uma dessas variações. Por quê? Porque quando ele está com o dagesh dentro, é esse pontinho dentro que significa perfurar, né? Em hebraico, marcar, né? Então, quando ele está com um dagesh dentro, ele tem som de B. Quando eu tiro essa marcação de dentro, ele fica com um som de V, né? Como Veit, e não mais Beit. Então eu tenho aqui algumas palavras que iniciam com Beit. Baal, marido. Ben, filho. Beit Lechen, Belém, né? Beit Lechen, casa de pão, padaria. Terceira letra hebraica, Gimel. Gimel tem som de G, nunca som de J, como no nosso português, né? De Gá, Gegui, Gogu. Então, Gimel. Aqui eu tenho a palavra Gimel escrito em hebraico. Né? Eu tenho um G, eu tenho um I, eu tenho Gui, eu tenho um M de Maria, com um E de Eva e um L de laranja ou de Levi. Eu tenho Gimel. Gimel, som de G. Gamal, camelo, G com A, M com A e um L, Gamal. Aqui eu tenho algumas palavras que iniciam com Gimel. Tem a palavra Gilgal. Gilgal, Gilgal para nós, né? Gilgal, círculo. Eu tenho Gugolet. Gugolet, crânio, né? Da onde vem a nossa palavra Gólgota, nas nossas Bíblias, né? E ele foi para um lugar que é chamado Gólgota, em hebraico traduzido é caveira, né? Crânio. Eu tenho Gan, jardim. Gan e Éden, jardim do Éden. Tá aí então Gimel. Como é que eu escrevo Gimel? Não precisa ser desenhado daquele jeito. Gimel. Gimel. Pode ser arredondado? Gimel. Pronto. Né? Letra Gimel. Quarta letra, a letra Dalet. O Dalet, atentando sempre para o Dalet, que o Dalet ele tem esse detalhe aqui na parte de trás. É por isso que ele vai diferir, vai diferenciar, distinguir do Reish, tá? Porque ele tem essa parte de trás. Olha o Dalet. Eu tenho aqui o Reish é arredondado, o Dalet é reto. Dalet. Tá? Então o Dalet, eu tenho a palavra Dalet em hebraico. Um D com um A, um L com um E e um Tav, um T. Tenho Dalet. Dalet significa porta. Né?
Eu tenho aqui a palavra dag, um D com um A e um gimel, a letra anterior que nós vimos. Então tem um D, um A e um G, dag, peixe. Eu tenho aqui Débora, Débora, né? Débora, abelha. Eu tenho David, né? David, amado. Eu tenho Devash, mel, né? Ok? A nossa quinta letra do alfabeto hebraico é a letra Re. Re. Lembre-se que o Re, a parte superior não encontra com a parte inferior não encontra com a superior, né? Então eu faço o Rei assim, ó. Rei. Olha o detalhe aqui, ó. Rei. Ok? O Rei significa grito, né? Ele é transliterado pelo R, o H, perdão, com som de R, né? Então eu vou ler Rei, né? E não E com H mudo, como no nosso português, né? Eu tenho aqui algumas palavras iniciadas com Re. Eu tenho Ron, fortuna. Eu tenho Aleluia, louvai a Iá, louvai a Deus, louvai a Yahvé, né? Aleluia. Começando com a letra Re. Sexta letra. Sim. Não seria certo eu ficar falando aleluia, louvando a Deus, porque parece que isso aí é uma redundância? É uma interjeição, não é? Sim, Se eu estivesse falando louvem a Deus, não eu necessariamente estou louvando quando eu falo, né? Na verdade é uma interjeição de assim, exultação. É porque na verdade ela ganhou ao longo, né, da história, é igual a palavra Hosana, né? Hosana, Roxiana é salva por favor, né? Deus nos salva. Na verdade antes era uma expressão, uma espécie, vamos dizer assim, de pedido de socorro, né? Ou pedindo o favor de Deus, né? O Senhor nos salva, né? E ao longo, né, da história, da prática, a palavra Hosana, né, ganhou, na verdade ficou sendo uma interjeição de adoração, uma interjeição de exultação, né, de bem-estar, né? Quando a gente fala Hosana, igual no Israel, né, Hosanas ao filho de Davi, né, Hosanas a Jesus, né? Porque na verdade a palavra Hosana, na verdade ela é aramaica, né? Mas tem esse sentido. E aí nem sempre, né, o fato de eu estar pedindo, né, a pessoa para louvar, né? Mas na verdade eu estou, né, louvado seja, né, o Senhor, Deus seja louvado, tá? Agora não é a única forma, né, de se... Porque tem gente que pensa, glorifica a Deus, irmão, dá glória a Deus. A pessoa pensa que dá glória a Deus, só dizer glória a Deus, né, glória a Deus. Ou aleluia, né? Pode dar a impressão que sim, né? Mas assim, se tornou algo cultural, né? Algo da nossa tradição, né, cristã evangélica. Mas continua sendo, né, louvai a Iá, louvai a Yahvé, né, louvai a Deus. Então a gente louva, né, a Deus com várias expressões e não só aleluia, né? Sexta letra, a letra Vav. O Vav representa o V. Aqui eu tenho Vav, 2 Vavs e um A, Vav, né? Vav, o V. Eu tenho aqui algumas palavras que iniciam com o Vav. Eu tenho Vered, rosa. Eu tenho Vav, gancho. Valad, criança. Conjunção E, né, do V que nós estudamos. Conjunção V, o E. E para não confundir com o Reis, na escrita, é por causa da curvinha. Para não confundir com? Reis, né? Com o Reis, é porque o Vav, na verdade, ele é mais curto, né? O Reis, ele tem a sua parte superior alongada, assim. O Vav não, o Vav já é menor, tá? Isso.
e há algumas fontes, né, que ele é representado só pelo esse bastãozinho, né? Tudo tem o re, o ret, tudo são assim meio que parecidas, tá? Aí a gente vê que ele é... Aqui eu tenho, ó, o vav e o reish, ó, juntos. Você vê que o vav ele é o menor, o reish mais alongado, né? E o dalet, né, é parecido, porém o dalet tem aquele detalhe da parte de trás. Sétima letra, zain. Zain. Zain tem som de Z, né? Som de Z, sempre. Eu tenho aqui zain, um zain com A, za, o I e o nun final, um N de navio na sua forma final. Eu tenho então o zain. Algumas palavras iniciadas com zain, eu tenho a palavra zahav, ouro, né? Inclusive tem uma música famosa lá em Israel chamada Yerushalayim Zahav, Shel Zahav, né? Ou seja, Jerusalém de ouro, né? Eu tenho zeman, tempo. Eu tenho zot, pronome demonstrativo, esta, né? E eu tenho zé, pronome também demonstrativo masculino, este, né? Este. Como é que eu escrevo zain? Eu posso fazer reto assim, ou eu posso fazer como se fosse um tio, né? Uma onda do mar, né? Pronto. Sobre, né? O zain. Aí tem essa música que é muito conhecida lá, Ani Hari Salukayani Verei Ahorani Nisaveru Arpararbaiti Nikolpa Moni Unevitaki Lavaeven, e por aí vai, uma coisa assim. Eu, como cantor, sou um excelente professor, né? Eu só toco, de instrumento musical eu só conheço 4 notas, né? Dó, lá, mi, ré. Quando eu toco lá, o povo tem dó de mi, dá ré e vai embora. Eu tenho aqui a 8ª letra, a letra het. Het. O het é representado pelo CH. Porém, CH em hebraico tem som de R. R. Gutural raspado na garganta, né? Het. O het, eu tenho aqui a palavra het, né? O het com o E, mais um tav. Het. Tem aqui algumas palavras iniciadas com a letra het, uma delas é a palavra Hag. Hag é festa, né? Hag, que é o nome do profeta Ageu. O nome do profeta Ageu é Hagai. Hagai significa festivo, né? Alvissareiro, aquele que gosta de festa. Então eu tenho Hag, Hag Pesach, festa da Páscoa. Hag Sukkot, né, a festa das semanas. Hag Shavuot, a Hag Sukkot, a festa das cabanas, né, ou dos tabernáculos. A Hag Shavuot, né, a festa das semanas, que é conhecido no meio evangélico como Pentecostes, né, ou Pentecostal. Eu tenho aqui a palavra Halav, leite. Um ret com A, L com A e um veit, né? Halav, leite. Eu tenho Ram, quente. Ram é o filho de Noé, ou filho de Noar, né? Que nós conhecemos nas nossas Bíblias como cão, ou cã, né? É Ram. Ram significa quente, queimado, é o pai dos negros, né? Eu tenho a palavra Haver, amigo, né? Haver. Shalom Haver, paz, amigo, né? Tá, então, het. O het e o tav. O que nós vamos diferenciar do het, do rei e do tav, né? O het eu posso fazer ele arredondado, como eu posso fazer ele reto. Lembrando que ele, os dois lados ao encontro. O rei já é assim separado. Então eu tenho het, eu tenho re. E eu tenho tav.
O Tavi tem a... Ó. O Tavi, ele sofreu uma aleijão, né? Ele... A perna aqui pro lado, né? Quebrou o pé. Então eu tenho o Het, o Re e o Tavi. O Tavi com esse detalhe. O Rei com esse detalhe. E o Het, ele é fechado. Tá? Faz aí também, Beit, Beit e Kav e o Ra. Beit, Veit, Beit, Veit e o Kaf, Kaf, Raf, Raf Sofit. Então, a diferença é tipo um Czinho. É um quase. É um C mesmo, né? E o Beit? Beit Veit? Ah, tá, aqui o Kaf final. Tá? Ok? Eu tenho então o número 9, a letra de número 9, ou a nona letra hebraica, que é a letra Tet. Tet é o T em hebraico, né? Tet. Tet é o T. Eu tenho aqui a palavra Tet. Eu tenho um Tet com E e eu tenho um Tav. Eu tenho Tet. Tet também é a palavra usada para cobra, né? Eu tenho algumas palavras que iniciam com Tet. Eu tenho a palavra telefone, em hebraico moderno, telefone. Eu tenho aqui Tov, Tov, bom, né? Tov, bom. Eu tenho Tin, barro, né? Tin, um Tet com um I e um Num final. Eu tenho Tur, fila, né? Tur. Como é que eu escrevo Tet? Facílimo. Tet. Tem uns que fazem quadrado, né? Mas geralmente faz como se fosse um U, né? Para dentro. Tem uns que fazem, puxa aqui mais uma perninha, mas geralmente você vai ver algumas fontes de computador que muitas vezes pode vir só assim, como um U, tá? Tet. O Men é um pouco parecido. Só que o Men já é para baixo, né? O Men é o U invertido, né? Ó. Men. Pode ser como um S minúsculo também, né? Men. Men. Tá? Calma, pessoal, não dorme não. 10ª letra, entrando na casa das dezenas, a letra Yud, por isso tem o número 10 ao lado do Yud, porque as letras hebraicas, elas também são utilizadas como números, né? Então, quando você vê um número do lado, é porque o valor dessa letra tem essa representação numérica. Então, do Aleph até o Tet é a casa das unidades. Nós começamos do 1 até o 9. Quando chega no Yud, nós entramos na casa das dezenas. Aí agora nós vamos ver 10, 20, 30, 40 e assim por diante, porque o Yud vale 10 em hebraico, né? Então eu tenho Yud, eu tenho I, o O, um Roland Vav e um Dalet. Eu tenho Yud, Yud, I. Aqui, como nós recebemos a herança dos americanos, né, dada ao ensino que eles trouxeram de lá, foi representado como Y. Porém, se fosse no nosso português, né, bem dizido, é I, né, com um pinguinho. Eu tenho aqui a palavra Yad. Yad, mão, que é o mesmo significado de Yud. Porém, Yud no hebraico clássico, né? Já Yad no hebraico moderno, né? Então eu tenho Yad, mão, um I, o A e o D. Yad, mão. Eu tenho Yom, Yom, dia, um I, um O e um M final, um Men final. Eu tenho Yom, dia. Eu tenho Yuval,
Yuval, Jubal, né? Yuval afluente, um I, um U, um V, um A e um L. Yuval, Jubal. Professor, então pode ser J também? Não, na verdade é porque para nós, quando chegou aqui no Brasil, dadas as várias heranças linguísticas que a língua foi passando dos fenícios para os gregos, dos gregos para os romanos, dos romanos para os outros países ou partes da Europa, indo para a Península Ibérica, Portugal, Espanha, Brasil. Aí quando chega para nós aqui, trazendo essa herança dos portugueses, os portugueses trazem para nós J. E tem muitos grupos no Brasil que faz disso cavalo de batalha, dizendo que o nome Jesus ou J, isso é uma aberração e coisas do gênero. Na verdade, não entende linguísticas, não compreende que cada povo, cada cultura, cada nação tem a sua fonética, a sua estrutura linguística, tem a sua estrutura de se pronunciar determinadas palavras. Então chegou para nós como I, como J, perdão. Porém, todas as palavras que para nós começam, na nossa cultura, na nossa adaptação linguística, começa com J, na língua hebraica, começa com I, né? Com o Yud. Tá? Porque no... Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o tetragrama sagrado. Isso. Yavé, Yová, que foi traduzido para nós como Jeová. É o mais utilizado, né, o mais utilizado, porém, né, a gente sabe, vocês vão ver, quem já viu o alfabeto hebraico, sabe que no alfabeto hebraico não tem J. Né? Não tem uma letra no alfabeto hebraico que dá esse som. Não tem. Hoje, já no hebraico moderno, já se utiliza a letra Gimel, e é colocado ao lado da letra Gimel, é colocado um Geresh, que é uma marcação como se fosse um apóstrofo. Então, quando aparece uma palavra iniciada com Gimel, com um apóstrofo, no hebraico moderno, colocaram esse Gimel com um som de J. Né? Tá? Aí fica sendo um som de J, mas no hebraico não tem uma letra que tenha som, né, de J. É por isso que os gregos pegaram o Yud e colocaram o nome de Iota. Na letra grega, né, nós temos o Iota. E aí do Iota veio para nós como J. Né? Tanto é que o J nosso tem até o pinguinho em cima. É a herança dos gregos. Né? Porque a letra Iota ela tem, né, essa formação. Né? Como G. Já, G, Joju. Isso. Tá? Som de J. Tá? Espero que tenha respondido. Eu tenho então a palavra Israel. Israel, né, que nós chamamos. Em hebraico, Israel. Então eu tenho o Yud, um Sin, né, porque saiu, a marcação sai da esquerda e vai para a direita, então o Shin deixa de ser Shin e vai como Sin. Tem um Sheva embaixo, esse Sheva ele é mudo, né? Então está dizendo que esse Sin é um S mudo. Então eu tenho Is, um Reish com A, Ra, e eu tenho a parte teofórica, né? O El, que é Deus. Né? Então eu tenho Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Né? Como se escreve, professor? O quê? O Yud? O Yud é simples, é como se você fizesse uma vírgulazinha, ele é a menor letra do alfabeto hebraico. Que aí Jesus disse lá, foi traduzido para nós, né? Que não passará nem um I e nem um tio da lei que não seja cumprido, né? Então é porque quem estuda grego comigo sabe que tem um espírito, né, forte. Isso aqui é espírito, tá?
o nome. Não vai pensar que eu estou falando de assombração, alma penada ou coisa do gênero, né? E eu tenho a menor letra hebraica, que é o Yud. Então por isso que foi referido, né? As mínimas coisas seriam cumpridas. Então o Yud é assim, é um... tá? Quando ele entra na palavra Israel, ele deve um ponto embaixo, na verdade é o Hirik, né? Porque eu tenho 3 formas de escrever o I. O I ele pode vir, que é um I alongado, que é o Yud Hirik. O que é Yud Hirik, pelo amor de Deus? Que o nome está dizendo Yud, o Hirik, a palavra Hirik, significa rápido, né? Então o Hirik é esse pontinho. O Yud é a letra, né? Então o Yud Hirik é quando aparece o Yud mais o Hirik. Então é I. Quando aparece só o Yud, é I. Quando aparece só o Hirik, também é I. Porém o Hirik ele sempre vai aparecer embaixo das consoantes, né? Eu tenho um Aleph com I. Eu tenho I. Porque se aparecer em cima, aí é O. Né? Porque para quem sabe ler, um pingo é letra. Isso vem do hebraico, né? Muito bem. Número 11, valor 20. A letra de número 20, que é a letra Kaf. Kaf. E aqui nós temos o Kaf, ele está iniciando, ele entra dentro da parte das variações e das letras finais, né? Por quê? Porque eu disse aqui na aula passada que o alfabeto tem 22 consoantes, 4 variações, 5 letras finais. Então o Raf ou Kaf, ele é uma variação e também é uma letra final. Então eu tenho Kaf, Raf, Raf final. Eu tenho o Kaf com o Dagesh dentro, som de K, né? Se eu tiro o Dagesh, tira a marcação, tem o som de Ra, que é o som de R, né? Aí ele fica com o som de Raf. E eu tenho ele na forma final, Raf final, que vai assumir esse formato aqui. Ele vai sofrer uma mutação, ele é mutante, olha, ó, né? Vai mudar completamente a sua forma, sai dessa forma para essa, né? Eu tenho aqui o nome do Caleb, assessor para assuntos aleatórios de Josué, né? Kelev, cão, né? Burro. Então eu tenho o Kaf com E, um Lamed com E e um Veit, Kelev, né? Kelev, cachorro. Hã? Segolo, nos dois, um segolo. Eu tenho o Kesef, Kesef, dinheiro, né? Prata, money, bufunfa, chinchim, né? Eu tenho o Kaf com E, um Samer com E e um F final, um Fe final. Eu tenho Kesef, Kesef, dinheiro, que é a composição que eu disse da outra vez, que compõe o nome de Yosef, o nome de José. José e Yosef, em hebraico. Yosef é aquele que enriquece, né? Que ajunta, homem de muitas posses, né? Murrinha, né? Então eu tenho Kaf, Raf, né? Kaf com o Dagesh, Raf sem o Dagesh. E aí então eu trouxe uma palavra para exemplificar essa emissão de sons. Eu tenho a palavra Kahá, né? Kahá, assim, né? Que é advérbio de modo, né? De modo? Acho que sim, né? Kahá. Eu tenho Kaf com A, K. Eu tenho Raf com o A, Ra. E aí eu tenho o Re no final, Ka-Ra. Tá? Eu tenho Kar, que é uma outra variação com o mesmo significado. O Kar, eu tenho o Kaf com A e um Raf na sua forma final. Olha só como ele assumiu a forma final. É um Raf final porque só pode aparecer no final das palavras. Todas as letras finais, isso é uma regra. E nessa regra não há exceção. Tá? As letras finais, as 5 letras finais, só são chamadas de otiot sofit, ou consoantes finais,
porque só podem aparecer no final das palavras. Tá? Somente no final das palavras. Então o Raf final, ele assume essa forma. 12ª, com valor de 30, é a letra Lamed. Lamed. Tem esse formato. Eu tenho aqui o L com A, eu tenho o Lá, o M com E, Me, e o Dalet, eu tenho o Lamed. Lamed, laço. Né? Eu tenho a palavra Lev, Lev, coração, né, que compõe o nome de Levi, né? Levi, do meu coração. Né? Então, um Lev, um L com E e um Veit, Lev. Né? Eu tenho aqui algumas palavras com Lamed. Eu tenho Ló, advérbio de negação, não. Olha só onde está o O. Olha o pontinho. Para quem sabe ler, um ponto é letra. Então está aqui o O. O Aleph não tem som, não está assumindo som algum. Então eu tenho Ló, não. Eu tenho Lot. Lot, cobertura. Esse Lot aqui é o sobrinho de Abraão. Tá? Lot. Eu tenho um L com um O. Olha a diferença desse O para esse O. Né? E um Tet. Então eu tenho Lot, cobertura. E eu tenho Lo, que já é preposição, né, em português. Esse Lo, para ele, para alguém, para alguma coisa. Oi? Por que a diferença? É, porque significam coisas diferentes, tá? Isso acontece no nosso português, isso não é só um fenômeno do hebraico não, tá? Porque no português, se eu tenho 3 palavras, olha o português como é lindo, ó. O que vai diferir aqui? Né? Sabiá, sabia, sábia, sabedoria. Vai explicar isso para um judeu que ele vir morar aqui no Brasil, ele vai, né? Ele vai dizer que a gente está pirando, né? Que lá em Israel é mais fácil. Né? Então tem essas coisas. Nós temos aqui então escritas diferentes, porém com significado. Oi? É igual o alto, né? Alto com U, alto com L. O som é o mesmo, né? Mas são coisas completamente diferentes. Né? Mal, né? Mal com U, mal com L. Coisas da língua portuguesa, né? Eu tenho o Lamed. Como é que eu escrevo o Lamed? Eu posso fazer o número 7, né? Presenteando ele com, né, uma mera protuberância em cima, para não chamar de chifre, né? Ou eu posso fazer assim, ó, também, né? Tá? Coisas do gênero, né? Lamed. Eu tenho então a 13ª letra, de valor numérico 40, é a letra Men. Men. Men é a letra M. M de Maria, de Miriam, né? Maria é versão portuguesa, né? Em hebraico é Miriam. Eu tenho então o Men, olha só o Men. O Men também está enquadrado dentro das variações das letras finais. Porque eu tenho nas 5 letras finais, o Men é uma delas. Então eu tenho o Men na sua forma normal, radical, da raiz, né? Eu tenho um E, Me, e eu tenho um Men final. Então eu tenho um Men. Então o Men, ele na forma final, ele é a única das 5 letras finais que não vai ser maior do que as demais.
porque todas as letras finais elas são maiores do que as outras, né? Elas se destacam pelo tamanho. O men é essa exceção, porém ele vai ser quadrado. Lembrando desse detalhe, ó. Men. Men. O men normal, men final. Men. O men é o M. Eu tenho aqui a palavra maim. Maim, águas. Maim. Um M com A, um Yud Hirik e um men final. Maim, águas. Eu tenho a palavra moré. Moré, mestre, professor, né? Eu sou, né? Ani moré, eu sou o moré, eu sou o professor. Então eu tenho men, um O, um reish com E e um re. Eu tenho um moré. Eu tenho um missioneire. Missioneire, missionário. Eu tenho um M com I, um S com I, si, mi, si, o O, um N de navio com um E embaixo, um R, um reis com um I. Eu tenho missioneire. Missioneire, missionário. Décima quarta letra hebraica é o Nun, de valor numérico 50. O Nun vale 50, então eu tenho Nun. O Nun é o N de navio. Tá aqui a palavra Nun. Nun, o Nun com U e um Nun final. O Nun também ele tem a sua forma final de ser escrita, né? Eu tenho o Nun e o Nun final. Ele está enquadrado nas 5 letras finais. Eu tenho a palavra Noar. Noar, criança. Eu tenho aqui Nod. Nod, odre. Eu tenho o Nun com O. Eu tenho um Aleph que não tem som, é assônico. E eu tenho um Dalit no final, eu tenho um Nod, odre. Eu tenho lá a terra de Nod, né? Peregrino. Então eu tenho o Nod, eu tenho o Nun com O, um Roland Vav, mais um Dalit. Tenho o Nod, peregrino. Eu tenho o Noar, Noar, Noé. Olha só, Noar, criança. Olha a escrita de Noar, criança. Olha a escrita de Noar, Noé. Tá? Substantivo próprio, né? Então Noé significa descanso, né? Repouso. A própria Bíblia explica isso, né? Porque a terra repousará, tal, tá lá debaixo quando fala sobre o nome de Noé. E o seu nome será Noé porque a terra repousará. Tá? Então Noar, né? Noé. O Nun, como eu escrevo o Nun? Nun, mais alongado. Né? Nun. O Nun final. Como se tivesse uma linha que fosse Tá? abaixo da... Isso. Geralmente as letras finais é como se tivesse uma linha imaginária. As letras finais, eu identifico uma letra final porque elas são maiores do que as demais. Salvo com exceção, como eu disse, do men final, né? Que o men final ele vai... Qual a diferença dele pro Raf final? É porque aqui eu tenho o Nun final escrito dessa forma e o Raf final é assim, ó. Tá? Ele é reto, o Raf final, ó. Tá? O Nun final ele é como se fosse um Vav longo. Tá? Alongado. Mas isso é bom porque realmente já pode haver uma confusão, né? A gente pode confundir na hora de escrever. 15ª letra, a letra Samer. Samer é o nosso S. Samer tem o valor 60, né? 60. Então eu tenho Samer, Samer S, nunca Z. O S em hebraico nunca tem som de Z. S só tem som de Z no Brasil, né? E quando está entre vogais, né?
Então eu tenho samer, eu tenho S com A, sa, eu tenho men com E, me, e eu tenho raf final, com som de R. Né? Então eu tenho samer. Eu tenho a palavra sal, 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 cesta. Né? Se escreve sal, né? Estamos pensando que é sal, né? Sal, cesta. Porque eu tenho um samer, um S, eu tenho um A e eu tenho um lamed. Sal. Né? Eu tenho a palavra sus, cavalo, sus. Né? S-U-S, SUS, cavalo. Né? Que não é Sistema Único de Saúde. Né? Mas lá é tratamento para cavalo. SUS, cavalo. Que aí nós voltamos lá à questão lá do J de Jesus, que os que gostam de fazer cavalo de batalha pegam o SUS, né? E diz que o SUS de Jesus, né? Que é outra coisa completamente diferente, que aí diz que o nome Jesus significa Deus cavalo, né? E aí porque pega, né, o SUS e diz que SUS é cavalo, né? E aí não é, são adaptações linguísticas, né? Xixi em hebraico é 6, né? Xixi para nós é urina, né? Então a questão de som não quer dizer nada, né? Professor, mas o meio final, ele passa da linha? Ele não passa. Não, é a exceção. É o único que é do mesmo tamanho, tá? Sussá, égua, sussá, égua. Eu tenho um S e um U, eu tenho um S e um A, e o H, sussá, égua. Isso, Suzana, a égua é dela, né? Porque eu tenho o mesmo radical masculino e eu passei para o feminino acrescentando, geralmente as palavras hebraicas terminadas em A, né, com o kamatz re, são palavras femininas, né, passando do masculino para o feminino. Eu tenho sin, chinês, né? Eu tenho samer com I e um num final, tá? Sin. Como é que eu escrevo o samer? Ó. Samer. Samer. Em grego. Ao contrário, né? O sigma. Então o sam, porque os gregos que copiaram dos hebreus, né? Então os gregos só mudou de lado, né? Eu posso fazer assim também, para aqueles que preferem, né? Tem aí no caso das mulheres, as mulheres são mais organizadas, né? Homem só escreve garrancheira, né? Homem é uma coisa terrível, né? As mulheres não, já é, né? O caderno cheio de florzinha, né? Aquela letrinha bem trabalhadinha. Então, né? Coisa... Não, mas homem é assim mesmo, homem é terrível. Bem, eu procuro escrever melhor, né? Mas homem é a meia dentro do fogão, né? Bota o sapato dentro da geladeira, umas coisas assim terríveis. Misericórdia. Olha. Hã? Eu posso fazer o summer. Oh, depois ninguém me pega lá fora não, tá? Há quem faz o summer assim, né? Ou um U. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então geralmente tem gente que gosta mais trabalhado, né? Homem é uma benção, né? Sim? Certo. Ali passei a H, o certo seria R. Não. A pronúncia é de R. De R. O certo, né? O certo do certo seria CK. Tá? Esse é o que seria o correto.
Porque eu estou falando de um kaf final. Então, o correto, né? O pancadão mesmo, o corretão seria ser o CK. Porém, tem gente que não conhece hebraico e geralmente costuma ler o K. É por isso que eu tenho Melek, em algumas traduções, Elimelec, né? Elimeler, porque o nome Elimeler significa o meu Deus é rei. E Meler é a palavra rei. Baruch, né? Baruch, né? Barak, né? Então, só que é o Raf final. Então, geralmente a pessoa translitera, porque é da herança dos americanos, transliteram CK. Só que tem gente que não conhece e lê o K. Só que o K não é pronunciável. A pronúncia é de R. Por que, professor, CK? Porque eu tenho em hebraico o Kaf e eu tenho em hebraico o Kof. Kaf e Kof são letras diferentes. O Kaf, eles adotaram a seguinte regra. Vamos transliterar o Kaf pelo K e o Kof pelo Q. Porque eu tenho 3 letras em português que fazem essa emissão de som. Eu tenho o C, né? Eu tenho o K e eu tenho o Q. Então, quando uma palavra for transliterada e tiver nessa transliteração a letra Q, eu vou entender que no original foi escrito com Kof. E quando tiver uma transliteração com a palavra transliterada com a letra K, eu vou entender que no original foi escrito com Kaf. Pegou? Entendeu? Aí, ou seja, translitera com CK, porém tem gente que não entende. Então eu coloco o CR, ou é colocado o CR, para a pessoa ter o entendimento de que é R. O R. Eu não coloco um R aqui, por que eu não coloco? A não ser que, né, eu coloco o R para a pessoa entender que a pronúncia é de R. Porque tem muitas palavras que são transliteradas no português, a portuguesada mesmo, para a pessoa não ler errado. Geralmente quando aparece um summer em uma transliteração, deixa eu ver aqui, a palavra sussá, aqui ela está sendo transliterada com um S só. Mas o correto seria transliterar sussá dessa forma, ó. Com dois S. Por quê? Porque tem gente que pode ler Suzá. Por quê? Porque no português S tem som de Z, entre vogais. Entendeu? Aí a pronúncia sai errada. Então geralmente tem gente que procura transliterar, fazer uma transliteração literal ao pé da letra para a pessoa ler correto. Ou fazer a pronúncia correta, não fazer a pronúncia errada. Tá? Só isso. Muito bem, a 16ª letra é a letra Ain. O Ain é a segunda letra assônica. Ain não tem som. A semelhança do Aleph, o Ain vai absorver o som da vogal que estiver abaixo dele. O valor do Ain é 70. Então eu tenho aqui a palavra Ain. Eu tenho o Ain com A. Eu tenho o Yud Hirik, um I. E eu tenho um Nun final. Eu tenho Ain. Ain, olho. Né? Eu tenho a palavra Etz. Etz. Um Ain, que não tem som, está absorvendo o som do E, da vogal E que está abaixo dele. E um Tsadei final. Então eu tenho Etz, árvore. Eu tenho Etz Haim, a árvore da vida. Né? Opa! O que foi que... Ah, tá. Pronto. É que essa bateria já está viciada, já deixa ligado direto na energia e ela... Então eu tenho Etz, árvore. Eu tenho Egel. Egel, bezerro. Eu tenho Ain com um E embaixo. Eu tenho Gimel com um E e um Lamed. Egel, bezerro. Egel Zahav, o bezerro de ouro. Né? Eu tenho Eser, 10. Eser.
Eu tenho Ein com E, um Sin com E e um Reish, Eser, 10. Né? Eu tenho Ahat, Shitaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shemoni, Techa, Eser. Né? De 1 a 10. Vocês vão aprender a contar, viu? Eu tenho... Ela vai chegar lá. Eu tenho Ein. Ein, olho. Ein, que dó. 17ª letra das 22 letras hebraicas. Nós já estamos chegando no final do alfabeto. Tá? Opa. O Ein. O Ein. Lá o povo de Minas gosta do Ein. Ele fala o Ein. Né? O Ein, só. É igual o dicionário mais vendido em Minas, é o dicionário Wise, né? Wise. São as nossas expressões idiomáticas, né? O que é o Wise? Why? O Ein é para dentro. Diferentemente do Tsadei, né? Que é para fora. Nós vamos ver o Tsai. Então, Ein. 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 Você faz como se fosse fazer um J. Aí. E faz a forquilha do estilingue, né? Oi? Sim, dessa forma. É, dessa forma. Quer dizer, eu tenho uns médicos lá em Israel que eu vou te falar, né? Quando escreve, você não acaba. A nossa semelhança, né? As garrancheiras que... Ah, benção. 17ª letra, Pei. Pei. Pei, né? Pei é boca. Aí eu costumo dizer, o único lugar onde pé é boca é em Israel, né? Então, P, né? Tem a variação e a letra final. O P ele está enquadrado dentro das 4 variações e das 5 letras finais. Porque quando eu tenho o daguesh dentro, eu tenho P de pato. Quando eu tiro o daguesh de dentro, fica Fe, F de faca. Né? Aí a coisa fica feia, né? Fe, e tem o Fe final, né? Na sua forma final. Então escrevenhamos. Eu tenho P, eu tenho Fe, e tenho Fe final. Agora eu vou desentortar o negócio, né? Pronto. Você desentorta a perna do bichinho. Então, P, Fe, Fe final. P, Fe, Fe final. Vamos fazer de novo. Variação é aquela de baixo. P, Fe, aqui o daguesh dentro, P, Fe, Fe final. Isso. Não. Sempre terá som de F no final. Tá? Eu tenho aqui a palavra perot. Perot. P, o reixo, o um tá perot, frutas. Né? Que é o rio Eufrates. Né? Eufrates, o rio Perat, o rio frutuoso, caudaloso, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, né? Eu tenho o Nehar Hidekel, o rio Tigre, e o Nehar Perat, né? O rio Eufrates. Eu tenho a palavra Pessar, 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 Páscoa, né? Pessar, Páscoa. P com um E, um S com um A e um Het, Pessah, Páscoa. Eu tenho aqui já a variação, né? Um F, é um lugar de P, um F, porque não tem o daguesh dentro.
Então eu tenho um F com E, eu tenho fé. Eu tenho um samer, um S com o Sheva embaixo, está dizendo que está havendo um encontro de consoantes, o S é mudo, então eu tenho fés. Um Tet com I, ti. Um Vet com A, vá. E um Lamed, eu tenho festival. Festival, festival. Quem tinha pedido palavra? Alguém chamou? Ouvi dizer, professor? Então, prossigamos. 18ª letra, a letra Tsadei. Tsadei. Tsadei, TZ ou TS. Tsadei. Eu tenho o Melquisedeque. Melquisedeque, Meler Tzadik. Meler Tzadik, o rei de justiça. Tzadik, justo, justiça. Né? Meler, rei. Né? Que nas nossas Bíblias foi traduzido por Moloque. Né? Moloque. Rei. Então eu tenho Tzadik. Tzadik, justo, justiça. TZ ou TS. Eu tenho o Tsadei e o Tsadei final. O Tsadei eu fiz aqui. Tsadei. 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 Final. Ele final. Tsadei final. Tsadei final. Tsadei final. Tsadei final. Tá reto com uma forquilha. Professor, então as 5 letras finais seriam Raf, Nun, Mem, Fei. Sad. Isso. Nós vamos vê-la aqui no finalzinho do alfabeto. Então tem a palavra Tzipor. Tzipor. A esposa de Moisés. Zípora. Né? Tzipor. Pássaro. Bicho, era uma pombinha, né? Devia ser, né? Bonita feita uma pomba. Pássaro. Tzipor. Pomba mesmo, essa palavra pomba, né, é Jonas, né? Ioná. Ioná é pomba, é o nome Jonas, né? Então eu tenho Tzipor. Eu tenho Tsaid. Aí de ti, Corazinha, de ti, Betsaid, né? Betsaid. Então eu tenho Tsad, caça. Tem um Tsadei com A, Tsa, um I e um D, Tsaid, caça. Eu tenho Tsion. Sion, Sião, né? Sião significa cume, lugar mais alto, né? Sion, então Tsadei com I, um O e um Nun final, Sion. Tá terminando. 19, ou 19, né? Como alguns querem. Eu tenho Kof. Kof. Já a gente sai para o intervalo, viu? Aguenta aí. Bota uns palitinhos aí nos olhos que... já a gente escalou, né? Porque a questão de aportuguesamento, né? Mas geralmente se lê Kuf, né? Kuf. Hã? Na verdade foi quando trouxe, na verdade assim, essas questões de pronúncia dependem muito de um lugar para outro. Na verdade os americanos falam Kuf, né? Em Israel também, só que no Brasil fala Kuf, né? É aquela mistura de O com U, como se fosse no francês, né? Uma misturada aí. Mas se pronuncia Kuf. A pronúncia mesmo é essa aqui, a palavra na escrita em hebraico se escreve dessa forma. Então eu tenho um Kof com um O, né? E um Fei final. Então eu tenho Kof. Kof macaco, né? Eu tenho Cancan, jarro. Cancan, um Kof com A, um Nun, um Kof com A e um Nun final. Cancan, jarro. Eu tenho o Kadosh, né? Kadosh, santo, né? Santo. Aqui a gente vê que eu transliterei com K, com C e com Q.
né? Justamente para dar a ideia de que nós temos 3 letras em português que fazem essa emissão de som. Então eu tenho o Kadosh, santo, eu tenho o Kof com A, um Dalit com O e um Shin, Kadosh. Eu tenho o Kabbalah, recibo da Cabala judaica, né? Recibo aquilo que é passado de pessoa para pessoa, recibo de recebido. Né? Kof com A, Beit com A, L com A. E o rei, Kabbalah. Eu tenho curso, Shel Ivrit, curso de hebraico. Então eu tenho curso, o Kof com U, um Reish, um R e um S. Curso. Tá? Isso é 19. 20. Está chegando a 22. 20. O Reish. Reish. O Reish é representado pelo R. R. Então eu tenho o Reish. R com E, um I e o Shin. Reish. Tá? Reish é cabeça, príncipe, né? Feitor, dono. Né? Está lá na palavra Bereshit. Eu tenho a palavra Rakevet. Rakevet, trem. Eu tenho rádio, né? Rádio. Eu tenho o Ruá, espírito, né? Ruá HaKodesh, o Espírito Santo. Ruá. Eu tenho o rabino, ou rabino, né? Vem de rabi do aramaico, mestre, rabino, nosso mestre, né? Reish com A, um Beit com I, um Nun e um U, rabino. Professor, no anterior que o senhor falou Curso. Por que o Reish tem o E embaixo? Porque ele está deixando a pronúncia do R como R mudo. Tá? Ele está com Sheva. Você está dizendo aqui? Ele está com Sheva embaixo. Está encerrando a primeira sílaba e está dizendo que está havendo um encontro de consoantes para ficar escrito assim, ó. Kurs. Tá? O R mudo. Kurs. Tá? Não está seguido de vogal. Ok? Shin. 21ª letra, penúltima letra do alfabeto hebraico, Shin. Shin é o SH, que tem som de X, tá? De shampoo, né? Shin. O Shin também está enquadrado dentro da variação, porque o Dagesh, quando ele está na direita, é Shin. Quando ele está na esquerda, é Sin. Um som de S, né? Então eu tenho Shemesh, sol. Eu tenho Sansão, Shimshon, sol pequeno. Shimshon, Sansão. Eu tenho Seiva, velhice. Seiva, olha a variação. Passou o Dagesh para a esquerda, assumiu um som de S. E eu tenho um E, então eu tenho Seiva. Eu tenho Shemuel. Shemuel, Samuel, do verbo shema, ouvir, né? Shemuel, Deus ouviu, ou Deus ouve. Está aqui o nome da letra Shin, né? Se fosse Sin, da mesma forma, eu passo o Dagesh para cá, e aí dá Sin, ok? As variações são Beit, Kaf, Beit, Shin. As variações... Está aqui, nós vamos vê-la. Última, Tav. Pode dizer um aleluia? Aleluia. A última letra, o Tav. Tav, eu tenho aqui um Tav com A e um Vav. Então eu tenho Tav. Tav é T. Então lembrando que em hebraico eu tenho 2 T's. Eu tenho o Tet e o Tav. Eu tenho 2 V's, o Vet e o Vav. Né? Mas então aqui eu tenho o Tav. Tav, T. Eu tenho a palavra Te, chá. Né? Te, chá. Né? Que se eu falar Te, chá, eu estou dizendo 9. Né? Então eu tenho Te, chá, chá. Né? Talmid, discípulo. Aprendiz, aluno, né? Talmid. Tamara,
um TAV com A, um M com A e um R no final, Tamar. Aqui, nós vamos estudar o Dagesh Lene e o Dagesh Hazak. Dagesh forte e Dagesh fraco. Aqui está dando uma marcação, uma entonação de forte na palavra. Mas nós vamos ver lá na frente. Então, no hebraico eu tenho 22 consoantes, 4 variações, 5 letras finais. Aqui estão as 4 variações. Beit, veit, quando eu tiro o Dagesh de dentro, tá? Beit, veit. Kaf, raf. Pei, fei. Shin, sin. Ok? As 5 letras finais. Raf final, men final, nun final, fei final, tzadei final. Sempre, com exceção do men final, as letras finais elas são grandes, né? São alongadas. Então, raf final, men final, nun final, fei final, tzadei final. Todas elas passam da linha, né? Sim, da linha imaginária, com exceção do men. Tá? Então eu tenho, para nós relembrarmos, Beit, veit. Pei, fei. Kaf, raf. Shin, sin. Ok? Não confunda Aleph com Ain. São 2 letras assônicas, não tem som, mas são letras diferentes. Não confunda Het com Raf. Het, Raf são letras diferentes. Não confunda Veit com Vav. Veit e Vav tem som de V, mas são letras diferentes. Não confunda Kof com Kaf. Kof e Kaf fazem a mesma emissão de sons, porém são letras diferentes. Não confunda Samer com Sin. Samer e Sin representam o S, mas são letras diferentes. Não confunda Tet com Tav. Tet e Tav representam a letra T, porém são letras diferentes. E relembrando, Raf, Raf final, Men, Men final, Nun, Nun final, Fei, Fe final, Tzadei, Tzadei final. Lembrando então que nós temos agora as necudotes, né, ou os sinais massoréticos, sinais diacríticos. Lembre que se eu perguntar na prova o que é um sinal diacrítico, então os sinais diacríticos, os pontos vocálicos, sinais massoréticos ou necudotes, é tudo a mesma coisa com palavras diferentes. Tá? Então, os sinais diacríticos, diacríticos no grego é aquilo que distingue, que difere. Né? Sinais massoréticos por conta dos massoretas, né? Os massoretas quem criou os sinais massoréticos. Necudotes é a palavra hebraica para ponto, pontuação. Né? Então, são a mesma coisa. Então, os sinais diacríticos, né, ou os pontos vocálicos, eles surgiram da necessidade que os massoretas, que foram uma classe de estudiosos que substituíram os escribas no século IV depois de Cristo, pensando que a língua poderia morrer, a língua poderia acabar, e o hebraico é uma língua consonantal, uma língua só de consoantes, embora o som das vogais sempre estiveram implícitos dentro das palavras, eles criaram sinais, né, essas pontuações, dando uma espécie de vida ou de ilustração, ou seja, ilustrando essas vogais que estavam implícitas dentro das palavras. E então isso facilitaria o aprendizado da língua hebraica. E aí então o som do A dentro da língua hebraica. Aí eles resolveram criar essas marcações, esses pontos, tendo o valor sonoro das vogais. Então eu costumo dizer que nós, na nossa língua portuguesa, né, nós temos dentro da nossa mente, já no nosso subconsciente guardado dentro de nós, pelo fato de nós nascermos aqui, termos sido criados aqui e aprendido dessa forma,
Nós mentalizamos e temos dentro da nossa mente a aparência ou a fotografia do A, do E, do I, do O e do U. Que para nós é isso aqui, porque nos ensinaram desde criança, né? Essa imagem. Então quando eu falo A, o que vem a imagem desses 3 desenhos, né? Porém em hebraico foi diferente, né? A fotografia que passaram para eles, ou seja, tornando esses sons vocálicos, dando vida a uma forma de um desenho para eles, ficou como sendo o A, né? 2 sinais. Então o A assumiu essa forma, o E assumiu essa, o I assumiu essa forma, o O assim, né? Aqui um outro caso. E o U dessa forma. Então eu tenho o A, eu tenho o Kamatz e eu tenho o Patá. O Kamatz, um A mais fechado ou longo, e o Patá, um A mais aberto ou breve. Então se eu junto uma consoante com um sinal diacrítico ou uma vogal, uma necudote, eu tenho uma emissão de som. Então se eu tenho um beit com patá, um beit com A, eu tenho Bá. Se eu tenho um beit com kamatz, que é um A longo ou mais fechado, né, eu também tenho essa formação de B com A. Ok? O E, eu tenho o tsirei, que são 2 pontinhos, e eu tenho o segol, que são 3 pontinhos. Então o E, tsirei, um E mais longo ou fechado, segol, um E aberto ou breve. Então eu tenho um kaf com um segol. Eu tenho que, porque eu tenho uma consoante e uma vogal. Ok? Eu tenho um kaf com um tsirei. Também um outro E. O I, eu tenho o hirik é só o pontinho, que vai vir debaixo da consoante. Eu tenho um Yud Hirik. Por que Yud Hirik? Porque eu tenho o Yud, o I, e tenho o Hirik, que é o ponto. Um Yud Hirik, que é um I longo, né? Ou mais fechado ou longo. Então eu tenho aqui um Gimel com um Yud Hirik. Tenho o Gi. Eu tenho um Gimel com um Hirik, só com um pontinho. Eu tenho o Gi também. Se eu tivesse um Gimel só com o Yud, eu teria Gi também. Ok? Porque pode acontecer de vir somente a consoante com o Yud, ou a consoante com o Yud Hirik, ou a consoante só com o Hirik. Ok? Todos os 3 são Is. Eu tenho o Roland. O Roland é esse pontinho, somente o pontinho. Eu tenho o Roland Vav. É o Vav mais o pontinho. Os 2 representam uma vogal O. Então eu tenho aqui, esse aqui é um outro caso gramatical que a gente vai ver lá na frente. Que aqui é a questão de sílaba fechada ou aberta. Quando o kamatz, ele não tem som de A, ele tem o som de O. Tá? Isso é uma exceção à regra num caso gramatical, que nós não vamos confundir os senhores agora. Tá? Então eu tenho um Dalet com um Roland Vav, tenho o Do. Eu tenho o Dalet com o Roland, tenho o Dó. Ok? O U, o que representa o U? Eu tenho o Kubutz, que são esses 3 pontinhos na diagonal, olha aqui. E eu tenho o Shuruk, não é Shurek, tá? Shurek é outra coisa, né? Eu tenho o Shuruk. O Shuruk é o Vav com um ponto dentro. U. Então eu tenho um Lamed com o Shuruk, eu tenho Lu. Eu tenho um Lamed com o Kubutz, eu tenho Lu também. Então qual é o grau de dificuldades que os senhores terão? Os senhores terão que mentalizar ou gravar dentro de vossas mentes o que é um kamatz, ou a aparência do kamatz, que forma o kamatz tem e que forma o patá tem. Então o kamatz é como se parecesse um T, né? O kamatz parece com um T. Inventa aí alguma coisa para você gravar que o kamatz, tá? O patá é só o tracinho, né? Patá. Patá significa aberto, né? O kamatz já é
um formato de um T, né? Sei lá o que você vai colocar na mente, né? Tsirei, 2 pontinhos. Então, se eu tenho um Aleph com Tsirei, eu tenho um E. Eu tenho um Segol, um Aleph com um Segol e um E. Então os senhores terão que gravar Tsirei, 2 pontinhos. Segol, 3 pontinhos. Tá? Hirik, 1 pontinho só. Vai vir abaixo da consoante. Eu tenho I. Hirik e Yud, os dois compondo. O Hirik mais o Yud. Ou só o Yud. Fica não exatamente embaixo do Yud, ele vai do lado, né? Qual? Ali no segundo. O Yud fica um pouquinho no canto. Não, isso. Que? Ele fica logo abaixo do Yod, ele fica do lado. Né? Ele entra debaixo da consoante. Fica assim, no caso do Gimel ali, né? Fica abaixo. Mas ele não fica abaixo. Não. Só quando em algum caso que ele vem ou está terminando, às vezes uma palavra, alguma coisa assim, aí ele pode aparecer aqui. Tá? Mas é I da mesma forma, tá? I da mesma forma. O Roland só o pontinho, o Roland Vav, lembra do Vav. Roland Vav porque tem o Vav, né? O Roland pontinho mais o Vav. O Kubutz do Shuruk, que alguns chamam de Vav Shuruk, né? Eu vou lembrar que a palavra Kubutz significa unido. Kubutz significa unido. Se Kubutz significa unido, eu vou lembrar da união dos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos juntos, está bem unidinho, né? Um acolhendo o outro do frio. Né? Então, Kubutz. 3 pontinhos. E o Vav Shuruk. O Shuruk, o Vav com o ponto dentro também tem som de U. Roland Vav. Um é Dó e o outro é Dó? No caso, o Roland ele é mais aberto ou breve, né? O Roland Vav seria mais alongado e fechado. Pessoal, nós temos aqui o exercício. A gente tem uma ideia, né? Dentro na apostila de vocês têm aí. Todos estão com a apostila hoje? Somente os que iniciaram, né? Começaram que está sem apostila, mas depois peguem com o Raul. É Raul? É Raul. É Arthur, não, é Raul. Peguem com o Raul. Tal, pede para ele mandar por e-mail e tal. Porque esses exercícios aqui é que vai dar para vocês a ideia do início de leitura, tá? Ó. Aqui tem todas as letras do alfabeto. Sacessi Sossu, Laleli Lolu, Mamemi Momu, Papepi Popu, Fafefi Fofu e por aí vai. Tá, ó. Com Lamed, com Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Tsad, Kof, Reish, Shin, Tav e etc. Tá? E aqui tem aquela variação que o senhor falou também, né? Isso. Do Aleph. Tá? Do Azinho lá é o tempo inteiro. Vamos aqui fazer algumas transliterações. Aqui não tem transliteração. Tem na apostila. Tem na apostila, a gente estava fazendo aquele dia. Deixa eu abrir aqui na... Foi. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a apostila. O senhor vai deixar bem ali assim no dia da prova, assim, no Aleph Bet, assim. Não pode. Só ele, não precisa falar mais nada, o senhor só bota o falar. Essa aí, essa aí. Fica mais fácil. Baruch Hashem. Nós fizemos até o 6, né? Na aula passada? Até o 6. Fizemos o 6. O 7.
Pessoal, a apostila de vocês na página 40 e 41? 41. Ou vocês querem um texto mais difícil? Não. Esse tá bom? Então tá. Olha o número 7. Eu tenho aqui Santíssima Trindade. Então nós vamos transliterar, nós vamos passar das letras hebraicas para as letras em português. Vamos lá. Eu vou escrevendo aqui. Ra. Eu tenho aqui a letra rei, mais um patá. Vamos transliterar então. Então eu tenho Ra. Depois. Ali é o Shin. Então eu tenho o Shin, eu escrevo o quê? S, SH. Depois eu tenho um I, né? Um Yud. Então vamos colocar aqui o I. Depois, um Lamed. Eu tenho então a letra L. Muito bem. Depois, o U. Qual o nome desse U? Um Vav Shuruk, o Shuruk, né? Então eu tenho U. Depois, um Shin. Então eu vou colocar SH, mudo, porque não é seguido de vogal. Então eu tenho Hashilush. Né? Hashilush. Ao pé da letra, é claro que não dá Santíssima Trindade, né? Mas é traduzido por tal, porque eu tenho aqui no Hashilush, não posso falar outra palavra, porque senão vocês vão saber a transliteração. Mas no Hashilush eu tenho aqui os 3, né? Em hebraico seria, né? Porque o Shilush seria 3, então eu teria aqui os 3. Tá? É. Depois, Com patá. Patá não. Rei com A, Kof. Eu vou colocar aqui vou colocar o K para ficar bonitinho. Não vou colocar o Q não, tá? Vão falando o nome. Eu quero que vocês falem para mim o nome. Vamos lá. Volta. Debaixo do Kof. Não é cama, é Kamatz. Tem o Kamatz. Depois, um Dalet. Depois, um Roland Vav. E depois, Shin. Eu tenho o Hakadosh. Então eu tenho os 3 santos, né? Que seria o pé da letra, né? Seria essa tradução, né? Mas a Santíssima Trindade. Então Hashilush Hakadosh. Número 8. Vamos lá. Um P, um A, e um Kof. Vou colocar o K. Pronto. Eu tenho o Pasuk. Tá? Pasuk. Depois, um Men, um I. Isso é I ou é O? Tem certeza? Muito bem. Um I. Eu pergunto para vocês têm certeza. Tem que ser igual a Ofélia. Só abre a boca quando tem certeza. Cadê? Isso. Então eu tenho um Mi, né? Depois, um Kof. Vamos botar aqui um K. Como é que é o nome
Não seria não, isso aí é um Sheva. Um Sheva. Esse Sheva, ele é audível ou ele é mudo? É mudo ou audível? Por quê que é mudo? Que ele está encerrando a primeira sílaba e ele está dizendo que está formando aqui um encontro consonantal, um encontro de duas consoantes, para formar uma emissão de sons. Então, como ele é mudo, eu não vou transliterar. Qual é a letra que está ao lado do Kof? Um resh. Então vai vir um R aqui. Tá? Depois, um A. O Aleph está seguido com um Yud Hirik, então vai ficar um I. Então eu tenho Mikrai. Então eu tenho um Pasuk Mikrai. Eu tenho um versículo bíblico. Tá? Um versículo bíblico. Depois eu tenho o número 9, um capítulo bíblico. Vamos lá. Não. Não é um P. É o 9, né? 9. P. Um segol não é. Um resh. Pode ser um K? Colocar um K. Né? Eu tenho então um Perek. Perek, a outra é a mesma de cima. Né? Um Perek Mikrai. O pessoal fala de novo porque esse ali não tem o som ali, não são consoantes. Aqui? O Sheva que está aqui, ele é mudo, porque ele está encerrando a primeira sílaba, mik, e ele está dizendo que para haver uma formação do fonema kra, ele está apontando, dizendo que aqui é um encontro de duas consoantes, não é seguido de vogal, para eu ler mikrai, né? E não mika, ou miké, ou miki, mikó, e assim por diante, né? Poderia ser mikerai, né? Então, para não haver, poderia ser assim, ó, mikerai, né? Mas não é. Ele ficou mudo para juntar o R com o K, mikrai. Número 10. Como é que é o nome? Não, men não. Um K. Vamos colocar um K. Depois, um A. E depois, um. O Tav é o quê? Um T. Eu tenho então Kat. Kat. Seita. Né? Número 11. Senhor do mundo, lá. Kat. Número 11. Um Reish. O Reish é o quê? Um R. Né? Depois, um I. Não. Um Beit. Letra B. Depois, um O. Nu. Eu tenho então um Ribono. Né? Ribono, que é o próprio, né, Criador, Senhor. Né? Shin. Um Shegol. E um Lamed. Então eu tenho aqui Senhor do Ain. Está seguido de que vogal? Então eu vou colocar só o O. Men final. Vou botar aqui, ó. Olam. Olam é mundo, eterno, tá? Tem a ver com Olam. O Olam Rabá. O Olam Rabá é o mundo vindouro, né? Que os judeus creem
que nós chamamos de céu, né, de milênio, de paraíso, eles chamam de Olam Rabá, né, ou seja, o mundo vindouro. Tá? Rabá é aquilo que vem, né? Tem o Baru Rabá Beshem Adonai, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Foi o 11. O 12. Deixa eu subir aqui. O 12, um beit. Beit não, né? Beit é a palavra. Eu digo a palavra. Eu tenho um beit, um B, depois um E, um I, um Tav, beit. Depois 12. O que seria isso aqui? Eu queria saber. É o item? É o artigo. Hã? Um artigo definido. Por que é um artigo definido? O artigo Ra, porque está o Odagesh dentro da próxima consoante, está me dizendo que é o artigo. Aí vocês vão dizer o traço aonde? Aqui eu tenho o Makef. O Makef é uma outra composição que nós vamos ver na frente. O Makef ele está fazendo uma espécie de, formando uma palavra única. Tá? Quando eu estou dizendo aqui que é um templo sagrado. Então eu tenho um Beit, alguma coisa, né? Vocês vão ler para mim depois. Então isso aqui chama Makef. O Makef ele dá faz essa ligação, e algumas vezes ele pode também significar de alguma coisa, ou de alguma coisa. Isso é mais na frente que nós vamos ver. Então eu tenho Beit, Ra, Mi. Tem certeza? Sim. Posso perguntar? Valendo 1 milhão? Pode. Então, consultar os universitários. Rami. Depois? Aí tá mudo, porque tá Vamos ver. Esse Sheva aqui, ele é mudo ou é audível? Mudo. Ele é audível. Porque ele está iniciando a próxima sílaba. Ele é... Aqui, a primeira sílaba da palavra está terminando aqui. Tá? Então vai ficar Ramik. O quê? Hamikdash, templo sagrado, né? Que é o templo de Salomão. Oi? Não, o correto seria colocar um Q, né? Porque no original está com Kof, mas é porque eu acho o Q muito feio, né? Eu coloquei mesmo feio. É porque o Q assim é um pouco parecido comigo, aí fica, olha como é que fica feio, né? Aí tem que botar um K para ficar mais bonito. Herança dos americanos. Eu sei que terminou a sílaba, né? Oi? É porque é a divisão, né? Porque na verdade eu tenho o artigo, né? Mas está dentro do... Pessoal, vamos seguir, vamos pelo menos mais uma. Terra Santa, 13. Aleph com Segol dá um I. Um Aleph. Não, com Segol. Vamos lá. Reis com Segol. E no final? Qual o nome dessa letra? Sadei final. Vou colocar um TZ. Então eu tenho a palavra terra. Eretz. Tá? Terra. Depois? Isso aqui é o quê? Artigo. Né? Então eu tenho Ra. Depois Kof. Vou botar um K. Roland Vav.
Aqui. Dalit Segol. Um Dalet, um Segol e o Shin. Então eu tenho Eretz HaKodesh, a Terra Santa, tá? Terra Santa. E a terra é chamada de santa porque Deus separou essa terra, né, de todas as outras porções de terra do mundo. Então eu tenho Terra Santa, né, Eretz HaKodesh, eu tenho a Terra Prometida, Eretz Hamuvtahat, né? Eu tenho o Antigo Testamento, eu tenho Habrit HaYeshaná, eu tenho o Novo Testamento, eu tenho Habrit HaHadashá, e eu tenho, aqui é a Igreja Batista, deixa pra lá, né? É a Igreja Batista Getsemane. Eu tenho Ramatevil, Gan, Shimani. Cadê? Filhos de Israel, Binei e Israel. Tem? Maria Madalena. Oi? Por que no 12 lá não é mudo? Lá? Número 12. Porque terminou a sílaba. Porque terminou a sílaba. Tá iniciando. Mas nós vamos trabalhar melhor o Sheva, tá? Vamos deixar vocês... Não, eu não vou cobrar Sheva na prova, não. Eu tenho então filhos de Israel, Binei de Israel. Eu tenho Maria Madalena, Miriam, Hamagdalit, né? E eu tenho um mestre que é Moré. Hã? Oi? Moré. Moré, mestre, professor. Tá? Pessoal, nós temos outro texto para transliteração na apostila, tá? Seria interessante os senhores fazerem, né? Qual é a página que está aí? 46. É o texto de Mateus. Depois da prova, nós vamos começar a fazer essas leituras. Vamos começar a desenvolver a leitura do texto e fazer mais exercícios, tá? Que o exercício é que vai garantir, né? É o caminho da vitória, tá? É o exercício, né? Ok?